Abre no Salmo 23, eu quero compartilhar com vocês esta palavra, em nome de Jesus. Lembrando as irmãs que no dia 18 de agosto tem chá para as irmãs aqui na igreja. Vem a irmã do Rio pregar a palavra de Deus, vai ser com certeza muito bom. É preciso que façam inscrição, eu espero que as irmãs estejam à portaria hoje para fazer as inscrições. 10 prata o custo para cada pessoa que vai participar do chá. Salmo de número 23, que os irmãos estão careca de saber, conhecer. Eu tenho um propósito no meu coração, pelo menos uma vez por ano, aqui na sede, ministrar esta palavra em nome de Jesus. Vamos então celebrar com esta palavra, com a bênção de Deus, mais uma vez aqui. Quem achou o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou não terei falta de coisa alguma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu ouvi amém? Que maravilha! Eu e você, todos nós sabemos que Davi, ao compor ou cantar esta canção ao Senhor, ele, embora sendo pastor de ovelhas, ele se coloca no lugar de uma ovelha, alguém que está desprotegido, alguém que precisa de proteção, alguém que precisa ser guardado. Há vários aspectos que se relacionam à ovelha, como ela é, como ela interage. Eu sei que os irmãos sabem de todas elas, mas vamos lembrar de alguns poucos aqui. A ovelha é um animal ultra dependente, ela enxerga pouco, diz as pessoas que entendem do cultivo das ovelhas e de lidar com ovelhas, que a ovelha enxerga no máximo 10 metros de distância, mas ela tem uma visão muito fraca, muito pequena, então ela não consegue perceber claramente quando vem fera, quando vem alguém sobressaltá-la, e ela não percebendo, ela não tendo a percepção exata das coisas que estão ao seu redor, ela precisa sempre andar agrupada, ela precisa sempre andar no rebanho, e ela depende do pastor. Então, quando Davi escreve esse cântico, esse poema para celebrar ao Senhor, ele está dizendo para Deus que ele é como uma ovelha, que se o Senhor não estiver junto dele, guiando, orientando, dirigindo, as feras vão pegar, as feras vão vir sobre ele, vão dominá-lo, vão destruí-lo, vão acabar com ele. Então, ele quer escolher, ele quer eleger alguém que seja o condutor da sua vida, ele quer eleger alguém que seja aquele que vai protegê-lo e que vai guardá-lo. E Davi então, ele olha ao redor, ele olha para as circunstâncias, ele olha para a vida, e ele então vai pensar em alguém que seja o seu pastor, tal qual ele é das ovelhas do seu pai. E a Bíblia então diz que ele escolhe ao Senhor para ser o seu pastor. Ele não escolhe um homem, ele não escolhe uma pessoa que falha, ele não escolheu um guru espiritual para ser discípulo daquela pessoa. Não, ele diz: Senhor, eu não posso me contentar com um homem igual a mim, eu não quero estabelecer um igual a mim para estar sobre mim, eu quero alguém mais poderoso, eu quero alguém maior, eu quero alguém que possa realmente tocar na minha vida e eu confiar de todo o coração. Então ele chega à conclusão, ele diz: o Senhor. Quando ele diz o Senhor, ele diz o Deus único, ele diz o Deus todo-poderoso, ele diz o Deus eterno, ele diz aquele que não há sombra de variação, ele diz aquele que não há mudança. Quando ele elege o Senhor para ser o seu pastor, e ele, ovelha do pastoreio do Senhor, ele diz: eu estou elegendo alguém que não tem limitação, que é transcendente, que vai além da razão, que vai além da ciência, que vai além das leis da física, que ultrapassa todas as coisas. Eu estou elegendo o Deus de José,
Josué, que fez o sistema solar parar por um longo tempo, para ele poder guerrear e vencer o inimigo. Eu estou elegendo o Senhor Deus do céu e da terra, que criou o sistema solar, que quando Ezequias pediu ao Senhor um sinal, ele deu uma brecada no sistema solar, e deu uma ré e voltou 10 graus no relógio de sombra de Acais, para mostrar para o seu servo que ele comanda sobre todas as coisas. Quando ele resolveu pedir alguém para estar sobre a vida dele, para ser o seu pastor fiel, ele não escolheu qualquer pessoa, ele escolheu o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu as águas do Mar Vermelho, e ele entendia que quando houvesse alguma adversidade, ele não tivesse saída, esse seu pastor poderia abrir um caminho no meio da tormenta, para que ele pudesse passar com pés enxutos. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus é na vida daquele que se coloca como ovelha do pastoreio dele. Você está aí, você me ouviu, você pode abrir a boca e dar glória a Deus. Eu tenho uma informação para você: esse Deus está aqui, esse Deus Todo-Poderoso está aqui, recebendo o louvor da igreja, recebendo o nosso louvor. E quem sabe você vivenciou uma semana e a impressão que você tem é que você não está totalmente submetido a esse pastor que é todo-poderoso. Eu quero lhe informar que, tal qual anseia o seu coração, ele quer, e muito mais do que você, ser o pastor da sua vida, da minha, continuar sendo o pastor de quem quiser ser ovelha dele. Você está aí, você pode abrir a sua boca e dizer da necessidade que você tem de Deus na sua vida, é nas várias áreas, nos seus vários aspectos. Davi olha para isso. Davi olha para alguém destemido. Davi olha para alguém que Salomão, ele vai depois de muito tempo cantar, é com o noivo que sai do seu tálamo ao encontro da sua noiva, ou seja, alguém que deixa o seu conforto, alguém que deixa o seu aposento, para vir ao encontro de alguém que ama, para vir ao encontro de alguém que precisa. Isso se cumpre na pessoa eterna do nosso sumo pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus Cristo, que deixa o seu lar e trono eterno no céu, e veste a roupa de homem, se humaniza, para mostrar a glória, a cara de alguém que sabe cuidar, de alguém que se submete a Ele. Esse Senhor Jesus multiplicou pães. Quando eles disseram: não tem jeito, isso não dá para 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não dá para alimentar uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ele diz: rapaz, dá-lhe de comer, dá de comer. Esse pastor é tão poderoso, que quando você vê os seus recursos esgotarem, ele pega isso que está se esgotando, e ele consagra, e ele opera um grande milagre. Eu estou dizendo para você, que vale a pena se submeter ao pastor Jesus, porque você tem pouco, entrega na mão dele, ele transforma na medida exata da necessidade, e se houver alguém que não usar de tudo, ainda levanta 12 cestos cheios, para testificar que ele opera soberanamente e transbordantemente. Esse pastor Jesus está aqui. Esse pastor Jesus está no meio de nós. Ele veio para ser louvado, ele veio para ser glorificado, ele veio para ser adorado. Isso não é filosofia, isso não é teosofia, isso não é qualquer coisa dessa natureza. É poder de Deus, é presença do Senhor, isso é amor divino, isso é misericórdia pura, estampado na face de Cristo, para iluminar a nossa vida. Você pode dar glória a Deus. Davi diz: o Senhor é meu pastor. E quando ele pensa no Senhor como seu pastor, dizem as pessoas que gostam de estudar sobre o Salmo, porque na verdade o nome da pessoa vai trazer a representação daquilo que ele é ou daquilo que ele faz. Eu vou repetir: quando se fala em Deus e os atributos de Deus, se usa o nome de Deus para dizer aquilo que ele é e aquilo que ele faz, aquilo que ele pode fazer. E nesse Salmo nós encontramos no mínimo 7 ou 6 citações daquilo que Deus é, daquilo que o Senhor é. A primeira notificação nós encontramos quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, Jeová Laroi, ou Roi, ele é o meu pastor. Pela primeira vez na Bíblia, alguém cita a pessoa do Senhor como pastor, como aquele que abriga, como aquele que guia, como aquele que conduz, como aquele que prepara tudo para a sua ovelha. A segunda citação é do Senhor que provê, o Senhor que provê todas as coisas. Pela primeira vez na palavra de Deus nós encontramos isso na Bíblia, alguém levantando como o Abraão, que estava indo para sacrificar no Moriá o seu filho Isaque, e o Senhor diz, o brada do céu, diz: não faça nenhum mal ao garoto, porque eu sei que você temes a Deus. E ele vê um carneiro, ele vê um cabrito, ele vê algo preso no arbusto, porque ele tinha dito para o Isaque,
Quando Isaac pergunta, e o cordeiro do sacrifício? Ele diz, o cordeiro do sacrifício Deus proverá. Ele é o Senhor que provê, Ele é o Jeová Jirê. E Ele está dizendo aqui, o Senhor não me deixará faltar coisa alguma. Ele vai providenciar todas as coisas para mim, em nome de Jesus. Esse Senhor que quer ser o seu pastor mais ainda do que já é, Ele é o provedor de todas as coisas na sua vida. Você pode dar glória a Deus? O Senhor é conhecido como Jeová Shalom, o Deus de paz. E o Davi diz, Ele refrigera a minha alma. Eu quero dizer, Ele restaura o meu ser. Ele, em meio à adversidade e à guerra da vida, Ele estabelece paz no meu coração como vínculo de relacionamento. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. O Senhor, quando é o pastor da nossa vida, Ele estabelece a verdadeira paz como vínculo do nosso relacionamento com Ele. Uma coisa é ter paz com Deus, e outra coisa é ter a paz de Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem a paz de Deus, e quando você tem a paz de Deus, você vive um relacionamento perfeito de paz com Ele, ou seja, não um sentimento, mas uma realidade de que tudo está bem, porque o Senhor está presente na sua vida. Você está e você pode dar glória ao nome do Senhor. A quarta citação é quando ele usa a expressão Jeová Rafa, o Senhor que me sara, o Senhor que me cura, o Senhor que me restaura, é aquele que cura as feridas, aquele que cura as minhas moléstias, aquele que toca a minha vida. A quinta citação, ele fala do Senhor que é justiça nossa, Jeová Tzidkenu, e essa expressão foi usada pela primeira vez em Jeremias capítulo 23, versículo 6, o Senhor justiça nossa. Quando o salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ou seja, Ele não me guia em caminhos tortuosos, Ele me guia em caminhos de retidão, caminho reto, porque Ele é a própria justiça. Então Ele está se apresentando como o Senhor justiça nossa, aquele que não leva você por atalhos, mas aquele que te guia num caminho certo, correto, e você já sabe o resultado é de salvação. Eu não disse que o resultado é de dinheiro no bolso, e casa nova e carro novo. Eu disse o resultado de andar com o pastor e sendo guiado pelo caminho da justiça é de salvação, é de vida eterna, é de morar no céu com Ele. Você ainda pode abrir a boca e dar glória a Deus? A sexta citação, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Jeová Shammah, o Samá, o Deus que está presente, está aqui presente comigo. Ele não está ausente, o Senhor está presente na minha vida. O meu pastor não me deixa na mão de cuidadores, Ele que cuida particularmente da minha vida. Olha o privilégio de ter um pastor que é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Olha o privilégio de ter um pastor que é onipotente, Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Olha o privilégio de ter um pastor onisciente, Ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Se eu quiser atender você, eu vou me equivocar, vou tropeçar, já esbarco na agenda várias pessoas e me canso às vezes. Mas o pastor Jesus não precisa de fila, não tem de madrugada, aquele hino é mentiroso, de madrugada a fila é menor. Eu só posso entendê-lo no sentido de dedicação, porque enquanto todo mundo está dormindo, a pessoa está ali orando. Eu até entendo que é uma dedicação maior, isso abre oportunidades em Deus, mas não há fila, não há fila para tratar com Ele, porque Ele atende a todos nós ao mesmo tempo. Esse pastor Jesus está aqui agora, está lá em Bom Jardim, está lá em São José, está aqui na igreja comunidade, está lá na Maranata, está na Ceifa, está na Presbiteriana, está na Batista. Ele está em todo lugar onde alguém está louvando o nome dEle, porque Ele é onipresente. Você já imaginou o privilégio? Eu não estou me apresentando a um pastor limitado, eu estou me apresentando a um pastor que ultrapassa, vai além, Ele excede. Ele não é Shell Super, mas Ele excede, Ele vai além, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir a boca e dar glória ao nome dEle. E a sétima citação é aquela que Moisés falou em Êxodo 17, Jeová Nissi, quando ele diz, o Senhor prepara uma mesa perante mim
na presença dos meus aniversários, ele levanta uma bandeira. Ele levanta uma bandeira de glória, ele marca território. Aleluia. Se isso é estranho a você, eu provo na Bíblia. Ele marca território a quem se apresenta como ovelha para ele pastorear. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Onde você está não é tingido, porque aquele território onde você está é terra santa, ali tem a proteção de Deus, você pode dar glória a Deus. O inimigo, o diabo, anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e Ele os livra. O território onde você está, o território alguém que é ovelha desse pastor, é um território protegido, em que os dardos inflamados do maligno que são atirados não atingem, não alcançam, porque Ele protege o seu povo. Quando o salmista Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, Ele cuida de mim. Eu estou repetindo, Ele me guia, Ele me orienta, Ele está sentando e meditando em Deus como aquele que o protege. Você conhece a história? Você conhece a história? A Bíblia diz que quando Davi vai lutar contra Golias, eu estou repetindo para você, relembrando, o Saul diz, menino, você não tem condições de lutar contra esse gigante, não dá para você. E o Davi falou, Saul, rei, você que não sabe do que está acontecendo, Saul, enquanto esses homens de guerra aí, você está aí tentando fugir dos inimigos, eu quero lhe dizer que Deus está protegendo o seu povo. E ele diz, olha rei, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, veio um urso, e em dado momento uma das ovelhas já estava nas garras da fera, eu parti para cima e eu peguei e tirei das garras da fera e matei a fera. E ele diz, assim como eu matei esta fera, também esse gigante cairá pelo poder de Deus. Aleluia. Ele está dizendo, ainda que eu seja pequeno, o Senhor que é o meu pastor é grande, aleluia, e Ele vai operar na minha vida todas as coisas. Você pode abrir a boca e dar glória ao nome dele. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a melhor tradução, eu não terei falta de coisa alguma, porque a gente às vezes pode ser levado a pensar que tudo que a gente quiser a gente vai conseguir. Isso não é uma verdade da vida e de andar com Deus. Na verdade, tudo que eu preciso, Ele vai suprir. Tem na Bíblia? Tem. Lá em Mateus capítulo 6, relembrando com você, no versículo 31, os discípulos estão conversando, preocupados, e o Senhor diz para eles, o Senhor Jesus disse para eles, não fiquem preocupados, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, onde dormiremos, porque o Pai, o versículo 32 do capítulo 6 de Mateus diz, porque o Pai de certo sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Versículo 33 você conhece, está careca de saber, porém, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bênção na vida humana são acréscimos de Deus que são oriundos de um resultado de relacionamento com Ele. Eu vou repetir, bênção na vida material não são primazias para a nossa vida. A primazia é ter o pastor na nossa vida e nós sermos ovelha dele, e Ele vai nos abrigar, Ele vai nos dar tudo que a gente precisa para sobreviver com dignidade. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus vai dar a você tudo que você precisa para sobreviver com dignidade. Tem gente que veio aqui e precisa ouvir isso de Deus agora. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar lugar para você morar, não vai faltar nada para a sua subsistência humana. Por quê? Porque o irmão Osés disse aqui no início, porque você está buscando as coisas de cima como primazia para a sua vida, então não vai faltar. Você que está aqui hoje, não estabeleceu o Senhor ainda como seu pastor, o pastor da sua vida, o seu guia fiel, estabeleça hoje, abra o coração para Ele ser Senhor da sua vida hoje, pastor da sua vida hoje, porque aquilo que você tem sentido falta, ausências do seu dia a dia, você não mais vai sentir, porque Ele vai suprir a sua vida de uma maneira extraordinária. E quando alguém precisar perguntar, o que está faltando, o que é que você precisa? Você vai dizer, eu não sei, Deus quem sabe. Tudo vem dele, é por ele, para ele, bendito seja o nome dele. Você está disposto, você quer viver isso? O bom pastor está com oportunidade e você ainda cabe no rebanho dele. Quem aqui pode dar glória a Deus? Quem aqui pode celebrar ao Senhor? Graças a Deus.
Ele diz: deitar-me faz, repousar-me. O repouso é uma coisa que a gente precisa muito nesses dias, por conta da dificuldade que assola o mundo. As informações chegam numa velocidade que a gente não tem condições de assimilar, e nós temos uma tendência a ficarmos perturbados. Quando você lê que o Neymar foi vendido por 222 milhões de euros, 820 e tantos milhões de reais, e você lembra do seu salário, e você lembra da sua situação, você pergunta: meu Deus, por quê? O que é que eu fiz para não merecer? Não, com isso, Deus é contigo. Eu não preciso desses milhões de euros. Você também não precisa. O que o pastor quer é que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos atravessando o deserto aqui. Mas a nossa morada não é aqui. A gente atravessa deserto e volta para o curral, atravessa deserto e volta para o curral, mas o nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. Eu estou falando de salvação, estou falando de vida eterna. Eu não estou falando de coisas transitórias, eu não estou falando de coisas efêmeras, eu não estou falando de coisas passageiras, eu estou falando de coisa eterna. Eu estou falando de coisas perenes, eu estou falando de coisas que permanecem, eu estou falando de primícias. Eu não estou falando de uma dor de barriga, ou de um desejo, ou de uma vontade. Aí você vai chegar à conclusão com a leitura deste mês de Eclesiastes, como foi dito aqui: vaidade de vaidade, ilusão de ilusão. Eu pensava que era tão bom, que ia me satisfazer plenamente. E aí o homem chega ao resultado final: tudo que eu adquiri, tudo que eu tentei conquistar, tudo que eu tive, muito dinheiro, muita fama, como foi dito aqui, até muitas mulheres. Aquele otário daquele Salomão, com uma já é difícil, não, Zé? É verdade ou não é? Eita, meu Deus do céu, aquele homem com um monte. Misericórdia, em pensar que cada mulher trazia uma sogra. Oh, glória, maravilha, né? Meus irmãos, ele chegou a uma conclusão, porque Eclesiastes foi escrito na fase de idade avançada de Salomão. E ele então disse: poxa vida, eu pensei que isso tudo seria muito bom para a minha vida, e cheguei no final desta carreira e estou vendo que tudo era vaidade, tudo era ilusão, tudo era ilusão. E você, quando lê Eclesiastes, parece até que você lê a história de uma pessoa deprimida, de uma pessoa que não acredita mais em nada. Mas a Bíblia permitiu, o Senhor permitiu que isso foi escrito para que eu e você aprendêssemos sem sofrer. Eu vou repetir: a Bíblia permitiu que isso foi escrito para que eu e você aprendêssemos sem sofrer o que ele sofreu, para não chegar ao final de uma carreira e ver só decepção. Não. Você pode não ter reino, você pode não reinar, você pode não ser famoso, você pode não ter muitas mulheres. Deus te livre e te dê pelo menos uma, ou no máximo uma, que já está muito bom, e Deus te ajude para você dar conta de tudo isso. Mas no final da carreira você tem que dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, e agora eu aguardo a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Você pode abrir a boca e dar glória a Deus. Tenha dinheiro, tenha trabalho, seja uma pessoa eloquente, seja uma pessoa importante na sociedade, fale do amor de Cristo, mas nunca perca a alegria da salvação, nunca perca o dom da vida eterna, nunca perca o relacionamento com o pastor e bispo da sua alma. Diga para o seu irmão, diga para a pessoa o nome dele. Diga. Qual o nome dele? Eu vou te dar cola. Meus irmãos, é Jesus. Eu dou a cola, vai, é Jesus. Fala Jesus, fala. Ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Todos nós sabemos. A ovelha tem uma característica antagônica, de um sentido do outro. Assim como ela enxerga pessimamente mal, ela ouve muito. Os seus tímpanos, a sua audição é muito aguçada. É por isso que a história diz que a ovelha, ela não toma água corrente por causa do barulho. A ovelha, diz a história, diz as pessoas que conhecem, que a ovelha é um animal tão necessitado e tão amedrontado e tão indefeso. O camaleão tem a sua arma de defesa, a cobra tem sua arma de defesa, a ovelha não tem. A defesa da ovelha é andar em grupo, é andar no rebanho. A defesa da ovelha é o pastor que cuida dela. Ela não tem ferrão, ela não tem arma. Alguns carneiros têm um chifrinho, mas aqui não faz nada, nem ponta tem.
para guerrear. Então ela depende de ter alguém que cuide dela. Sabe que a palavra de Deus está dizendo para mim? Que nós vamos vencer, vamos atravessar o deserto da vida, indefesos humanamente falando, mas protegidos integralmente pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você não usa das armas humanas, quando você se utiliza das armas de Deus, você está dizendo: Senhor, reina sobre mim. Eu não vou guerrear com as armas do homem, eu vou me revestir das armas da luz e eu vou vencer todos os embates da minha vida. Você está aí, você pode abrir a boca e dar glória a Deus. Então ela escuta muito bem, ela tem uma percepção auditiva muito aguçada, e Jesus não diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz, vão após ele e seguem ele, porque escutam muito bem, identificam muito bem a voz do pastor. Uma reflexão para mim, para você, algo para a gente pensar. Para que eu identifique a voz do pastor Jesus, ele precisa estar falando. Para que eu identifique a voz do pastor Jesus, eu preciso estar disponível, disposto para ouvir uma verdade. O Senhor está sempre falando. Eu vou repetir, uma verdade bíblica: o pastor Jesus está sempre falando. Deus está sempre falando. O escritor aos Hebreus, que é o Levítico do Novo Testamento, que fala dos sacrifícios que foi cumprido em Jesus uma vez e única, para nunca mais ter sacrifício daquele jeito que se praticava no Antigo Testamento, diz que Deus falou aos pais pelos profetas de várias maneiras, e a nós nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Só que eu quero te lembrar que essa escritura é do primeiro século, antes do 100º ano desta era. Então ele está falando neste momento que a nós nesses últimos dias o Senhor falou pelo seu Filho. Agora eu poderia tornar esta palavra atualizada, e eu poderia dizer assim: o Senhor falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, e aos irmãos do primeiro século falou pelo seu Filho, e a nós nesses últimos dias tem falado pelo seu Espírito, através da sua boa palavra. Eu estou dizendo que o Senhor continua falando, e quando alguém não consegue entender, ele arruma um jeito de fazer-se entender, para dar oportunidade na pessoa de, ouvindo a sua voz, seguir a ele se quiser. Eu vou repetir: se você quiser seguir a Jesus como seu pastor, guia fiel, ninguém vai te impedir. Sua mãe não te impede, seu pai não te impede, seu negócio não te impede, seu dinheiro não te impede, o vizinho não te impede, o estudo não impede, ninguém impede, só você. Se você decidir eu quero, isso vai acontecer na sua vida, e pode acontecer a partir de hoje. Isso pode ser aprimorado a partir de hoje de uma forma muito integral, muito inteira, para a minha vida e para a sua vida. Diga para o seu irmão: para a minha vida e para a sua vida. Diga para a pessoa que está perto de você, diga: para a minha vida e para a sua vida. Declara isso. Na reta final ele diz: refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor não só conserva a nossa alma, mas Ele nos cura, Ele nos restaura de tudo que a gente precisar. O problema meu e seu muitas vezes é querer determinar para Ele o que Ele vai fazer ou não na nossa vida. Eu quero te lembrar que o Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O que isso quer dizer? Ele é Senhor, não é garçom, não é moleque de recado, não é alguém que anda com uma bandeja perguntando o que você quer escolher. Não. Ele é Senhor. O Senhor é o meu pastor. Isso Davi está dizendo: Ele, o meu pastor, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele manda, eu obedeço. Ele diz, eu ouço. Ele determina e eu faço. O problema de muitas pessoas é querer que Ele seja pastor, mas perder o vínculo de Senhor. Não, Ele é meu pastor, mas Senhor não. Davi disse: o Senhor, aquele que manda e eu obedeço. Eu estabeleci Ele como, elegi Ele como pastor da minha vida. Ele fala e eu obedeço. Ele diz: vai em linha reta, eu vou. Ele diz: agora é para a direita, eu vou. Ele diz: agora é para a esquerda, eu vou. Ele diz: agora para, eu paro. Ele diz: espera, eu espero. Ele diz: agora siga, eu sigo, porque Ele é o meu Senhor. Não há como alguém ter esse Senhor Jesus sobre a sua vida como pastor,
querendo mandar dele, querendo determinar para ele o que você precisa. Mas o Senhor não sabe que eu preciso disso? Vosso Pai Celestial, diz Jesus, bem sabe do que você precisa. Na maioria das nossas necessidades, elas são ilusórias, e nós estamos arrumando sarna para nos coçar. Já ouviu esse ditado? Procurando sarna para se coçar, procurando chifre na cabeça de cavalo, ou seja, procurando algo que não existe, procurando inquietação, procurando aflição de espírito. Todo o nosso ser, quando se eleva, quando ele se altera, quando ele sobe, sem o querer de Deus e a presença de Deus, pode ver, isso vai trazer aflição de espírito. Mas quando o pastor, o Senhor da nossa vida, aquele que manda e você obedece, aquele que dita o que você vai fazer e você não discute o que a palavra diz, se a palavra diz, eu vou me inclinar a ela, eu vou obedecer, porque eu sei que isso vai trazer resultado para a minha vida. Quando a pessoa faz isso, o resultado é de excelência, nada vai faltar para quem tem o Senhor como pastor da sua vida, porque Ele sabe o que essa pessoa verdadeiramente precisa. E eu quero lhes afirmar que o Senhor sabe o que cada um de nós aqui está precisando. Me ajude? Aponte esse dedo de profeta e diga: o Senhor sabe o que eu preciso, o que você também precisa. Vai, diz, declara. Enquanto a Elô volta ao teclado, ele diz: ainda que eu andasse, não quer dizer que anda, não quer dizer que anda, mas ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Algumas pessoas, quando vai falar do vale da sombra da morte, até se reporta a estrada que descia de Jerusalém para Jericó, um caminho sangrento, uma estrada sangrenta. Mas é claro que não é objetivamente isso. Eu quero acreditar que quando Davi fala, isso é um pensamento meu, que quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, está vívido na mente dele aquele momento que ele se depara com Golias. Ninguém poderia salvar, sua mãe não, seu pai não, estavam distantes, estivessem perto não poderiam, seus irmãos, um bando de covardes escondido no meio do exército de Israel. Rei Saul, é ruim, tinha ninguém que poderia salvar. Veio uma síndrome de Chapolin nele, e agora quem poderá me defender? E ele desce ao vale confiante: eu sei que estou descendo no vale da sombra da morte, mas eu não estou descendo no meu nome, nem para querer glorificar o meu nome. Eu estou descendo porque esse doido aí ousou blasfemar do nome do Deus vivo, do Deus de Israel. Eu vou no nome de Deus, eu não vou no meu nome, eu não vou lutar com as armas humanas. Eu tenho aqui umas armazinhas que eu luto aqui para defender com as ovelhas, é com essa aqui que eu vou, e eu acredito que Deus vai me proteger e me guardar. Ele tinha certeza, ele disse para o gigante: hoje mesmo o Senhor entregará a sua vida nas minhas mãos. Eu estou sendo repetitivo e estou lembrando a você. Ele disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti. Eu vou a ti. Eu não espero você vir a mim, eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Se ele dissesse: eu vou a ti no meu nome, eu vou a ti para a minha glória, eu quero a minha estátua, ele tinha se dado muito mal, mas ele não foi no nome dele. Então eu quero perguntar para você: quando você se arrisca na vida, quando você decide alguma coisa na vida que é arrojado, você está fazendo isso para glorificar o teu nome? Você quer ganhar mais, você quer estar melhor, ou existe uma tônica de zelo de Deus envolvido na sua decisão? As suas decisões são para honrar, são para glorificar o teu pastor? Ou você quer se honrar, você quer honra para você, você quer se vangloriar, você quer se exaltar, você quer aparecer, ou quer deixar o pastor aparecer na sua vida? Qual é a sua decisão, qual é a sua escolha? Disso depende tudo. O levar a ovelha para pastagem verdejante, para águas tranquilas, o ir e vir. E eu não vou repetir aquela história do deserto que eu contei um tempo atrás, aqui em janeiro, fevereiro, mas significava passar no meio do deserto aberto, significava subir colinas e descer colinas em estradas estreitas, aonde as feras se acampavam e se aninhavam, estrategicamente esperavam o rebanho passar para atacar.
E o salmista diz: ainda que eu andasse, não estou dizendo que eu ande, mas se acontecer de eu andar um dia pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor chamar, Jeová chamar, está presente na minha vida. Eu não ando sozinho, eu estou acompanhado. Eu não sei se eu acompanho Ele ou Ele me acompanha, mas eu ando acompanhado. Ele está presente, Ele está perto, Ele não me abandona. Viva esta semana pensando isso. Se você é ovelha do Senhor, que é o seu pastor, Ele não te abandona. Você não vai estar sozinho naquela reunião, você não vai estar sozinho naquela entrevista, você não vai estar sozinho naquele exame, você não vai estar sozinho naquele assunto, você não vai estar sozinho naquele planejamento, porque o seu pastor está com você. Se ele é chamado para participar do planejamento, ele vai estar presente na execução, e ele vai estar presente lá no final, na conclusão. Eu vou repetir: se ele for chamado para estar presente no projeto, ele vai estar na execução e vai estar na conclusão, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Alguém aqui pode levantar a mão, dar glória a Ele? Tua vara e teu cajado me consolam. Aprendi essa semana, eu já vi tanto sobre isso. Desde pequeno eu leio sobre isso, inculco sobre isso, e quero descobrir mais coisas disso. Ouvi uma pessoa declarando que o pastor usa o cajado, e o cajado ele é multiuso. Aponta como um guarda-chuva, serve para puxar quando a ovelha está no penhasco, no lugar que ele não alcança. Serve também para ele abrir passagem no meio da mata, quando os animais ficam na espreita. Tem uma serpente, então ele vai na frente, ele vai abrindo, e aquela haste do cajado serve para fazer isso. Mas a haste do cajado serve para uma outra coisa também. Quando fala a tua vara e o teu cajado, fala do multiuso, que serve também para dar umas pauladinhas, umas corrigidinhas, umas batidinhas na perna daquela ovelha que tem uma tendência a se afastar do rebanho e assim ser exposta ao perigo e ao risco do devorador, daquele lobo, daquele urso que veio para roubar, matar e destruir. E eu ouvi uma nova essa semana, que a terceira utilidade daquele cajado é que na ponta dele tem uma arma ou alguma coisa pontiaguda. Se eu ouvi de alguém que conhece bem de perto a cultura, e quando a fera vem, aquele cajado tem uma ponta muito fina, para, se precisar, penetrar e traspassar a fera que vem para impor risco no rebanho. Quer ver Deus ficar azedo? Quer ver Deus ficar uma fera? Quer ver Deus ficar zeloso demais? É quando alguém vem para tentar destruir uma ovelha que Ele está cuidando. Meus irmãos queridos, aleluia, vale muito a pena se submeter a esse pastor, porque ele protege a nossa vida em todos os ângulos, em todos os aspectos, e ele põe para correr o inimigo. É só a gente se submeter a ele e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de cada um de nós. Aleluia. Esta é uma semana em que ele vai fugir de você, porque o seu pastor, que é o Senhor de todas as coisas, vai te proteger de uma forma maravilhosíssima, e vai abrir caminho para você aonde parece que não há saída. Ele vai abrir para você passar, e você vai dar glória ao nome dele. Alguém está aí? Alguém ainda pode crer nisso? Aí vem a minha irmã Sara Alice, que nos ensina: preparas uma mesa perante mim. Só relembrando, gosto dessa expressão quando diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não sei se alguém aqui foi, quem aqui foi criado na roça além do William e da Maísa? Quem foi, irmão, admita, quem foi criado na roça aí no interior? Eu sou criado na roça do tempo que não tinha nem energia elétrica, e eu sou do tempo que via tropeiros. Lembra, mamãe, dos tropeiros? Tropeiro é que anda em tropa de animal. E eles então traziam a comida ou o pão que iriam comer enrolado em pano e colocava no cavalo, em um compartimento ali do cavalo, e tiravam para comer. Carregavam ali, era ali que carregavam. Ali tinha carne seca e tinha um monte de outras coisas.
E a irmã Sara Alice, quando esteve aqui na igreja, ela disse que quando na Bíblia está dizendo preparas uma mesa perante mim, o original está dizendo assim, ele abre o seu couro, porque o pastor que ele está viajando, ele não tem mesa como aquela de plástico ali, não é aquela mesa. Ele abre como vai fazer um piquenique, que o Bim foi fazer, o pastor Zé foi fazer com os netos dele esses dias. Então senta assim no lugar e abre o couro, e quando desenrola o couro, o alimento está ali dentro. Está ali dentro porque ele já estava carregando. Então a mesa que prepara é um couro que se abre com a comida que está dentro, sobre a relva ou sobre a terra, e a ovelha se assenta para comer. Davi está falando assim: como eu levo as minhas ovelhas para se alimentar, e eu sei onde tem comida para ela, o meu pastor, o Senhor, tem no seu couro já enrolado, já guardado aquilo que ele sabe que eu preciso para sobreviver e não morrer. Ele tem a comida para mim na hora certa. Agora, se ele está abrindo esse couro, preparando uma mesa na presença dos inimigos, não precisa nem lembrar, é só a gente refletir. Qual é o inimigo da ovelha? O lobo, o urso. E aí o pastor esnoba, abre aquela mesa, aquele couro, com as ovelhas para comer, alimento para as ovelhas. E o lobo fica de lá, babando, e o urso esbravejando, mas não pode chegar perto. Por quê? Porque o pastor está junto. O pastor está junto. Se o pastor está junto, a gente come em paz aquilo que ele preparou para a gente se alimentar. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que você vai desfrutar com paz daquilo que Deus preparou para você, e não vai ter medo das circunstâncias, das ameaças da sua vida, porque o Senhor é o teu pastor, e Ele te guarda. Ele prepara uma mesa perto dos seus inimigos. Para quê? Para que eles vejam o cuidado que o pastor tem por sua vida. Agora, se você ficar falando para o inimigo, meu pastor não trouxe nada, abriu o couro, está vazio, abriu o couro para me sentar o couro, meu pastor abriu o couro, mas não tinha o que eu queria, não tinha não, eu queria outra coisa, mas ele abriu o couro com aquilo. Meus irmãos, quando o pastor abre o couro e prepara a mesa, ele tem paz para quem vive em pé de guerra. Ele tem alegria para quem está com o espírito triste. Ele tem poder para quem está enfraquecido. Ele tem ânimo para quem está desanimado. Ele tem batismo no Espírito Santo para quem ainda crê e busca. Ele tem os dons espirituais para quem se assenta à mesa com Ele. Preparas uma mesa perante mim na presença daquele que quer me devorar. Isso parece uma ironia, parece que ele é meio sarcástico, mas ele quer dizer para o inimigo: eu dou para minha ovelha o que você não tem para dar. Eu tenho para ela o que satisfaz a ela. E eu vou lhes dizer: nem tudo que o pastor põe na mesa é agradável aos nossos olhos, mas tudo que ele põe na mesa é bom para a nossa vida. Eu vou repetir: tudo que o pastor, abrindo o couro, tem dentro do couro para a minha vida, é muito bom para a minha vida. Nem sempre vai me agradar aos olhos, mas vai satisfazer a minha vida de uma forma plena e confortável, porque Ele sabe do que eu preciso. Me ajude a pregar. Vire para quem está perto de você, diga: o Senhor, o seu pastor, sabe do que você precisa. Miriam é uma mulher feliz. Tinha vários garotos bonitos na igreja querendo casar com ela. Quando Deus desenrolou o couro para ela, quem estava lá? Euzinho. E Deus falou: pega, vai que é tua, Tafaréia. Pega. Tem muita gente que, quando Deus desenrola o couro nessa área, diz para Deus: se você sabe que Ele é o seu Senhor e cuida bem de você, pega o que Ele tem trazido, o que Ele tem desenrolado para você. Pega, ouça a voz de Deus, porque tudo que Deus traz é bom. Pode não ter agradado aos olhos, como não agradou da Miriam, que usava um óculos fundo de garrafa,
Já falei isso aqui, vou repetir. Quando aquela mulher fez o exame de vista, fez a cirurgia, não precisou mais usar o óculos. Aquela noite foi terrível, tadinha. Ela ficou olhando do lado, eu dormindo igual um anjo. E ela olhando, ah, Senhor, é isso aí que o Senhor desenrolou para mim. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Satisfação. Eu me deleito naquilo que o Senhor prepara para mim. Quantos de nós têm resistido o que Deus tem preparado para nós nas várias áreas da vida? Eu não vou fazer isso porque eu não quero, isso não me agrada. Mas se você orou, colocou diante do Senhor e o teu pastor desenrolou e é aquilo ali, abraça, pega, faça o seu melhor. Pode ser um teste. Ele pode ter desenrolado o primeiro rolo. Vamos ver se ele topa pegar isso aqui, fazer esse serviço aqui. E ele tem um outro já prestes a desenrolar, se você for fiel no primeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor pastor diz à sua igreja. Você pode entender isso. Talvez a minha escolha, a minha oração seja: Senhor, continua abrindo o teu couro, preparando a mesa. Eu vou me deliciar com tudo que está na sua mesa, porque eu sei que eu preciso e vai ser bênção para a minha vida. Você está aí, você pode dar glória a Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Todo mundo sabe disso. Unge a cabeça com óleo. Eu disse da outra vez que aquele óleo ele desce às orelhas e às narinas para proteger das varejeiras que vêm para colocar os seus negocinhos ruins, para entrar na narina da ovelha, para entrar na audição da ovelha, para entrar na mente da ovelha, para trazer contaminação à ovelha. Então o pastor unta com óleo. Disse um camarada que eu ouvi que ele não só joga o óleo na cabeça, mas ele vai na cabeça e faz aquela maçoroca. Sabe, irmã, quando você está fazendo aquele negócio lá, aquele mexido de tinta lá na sua casa, que você fecha até para ninguém ver, né? Tá botando aquele negócio, fazendo tudo, bota aquele negócio pregadinho, né? Assim, vê aqui, né? Fica encapando até os fiozinhos, né? Para pintar tudo. Ele vai fazer aquela maçoroca e aquele óleo unta. Aquele óleo desce pelas narinas, pela audição, para proteger. E aí ele diz, ele unge a minha cabeça com óleo, e ele diz, o meu cálice transborda. Cálice, você sabe, cálice é alegria, satisfação, é prazer, é privilégio. Sabe o que eu estou dizendo? Que eu e você precisamos entender que para ter o Senhor como pastor, nós temos que entender que isso é um privilégio, e achar alegria nisso, e dar glória a Deus por isso. Porque se eu reclamar, eu estou sendo uma ovelha fujona, uma ovelha que está desgarrando do rebanho. Quem pode entender isso? Abra sua boca e diga glória a Deus. Terminando mesmo, certamente, se é certamente, não tem margem para dúvida, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu não vou fazer a peçazinha, encenação aqui hoje não, que eu sempre gosto de finalizar quando falo sobre isso. Mas quantas pessoas andam pela rua têm medo? Quantas pessoas não dormem com a luz do quarto apagada, tem que ser acesa? Quantas pessoas têm pressentimentos de que alguma coisa ruim está lhe perseguindo? Tem uma nuvem, ainda é racista na nuvem, tem uma nuvem negra. Mas entre nós, não é que diz? É, não diz ou não diz? É a nuvem negra. Ainda são racistas com a nuvem. Engraçado que quem tem o Senhor como seu pastor não tem nuvem negra, não tem perseguição. A Bíblia está dizendo que mesmo que tenha perseguição, tem outra coisa que está mais perto. Bondade e misericórdia me seguirão até chegar aos 20 anos, até casar, até ter neto. Me seguirão todos os dias da minha vida. Quer ter segurança? Quer ter segurança? Eleja o Senhor, o Senhor. Não se eleja como seu pastor, não eleja a sua consciência, não eleja a sua sabedoria, a sua perspicácia, não eleja o seu poder de barganha para ser o seu pastor, mas eleja o Senhor que diz, não faça isso, eu não quero que você pratique isso, ande em outro caminho, escolha outra coisa, isso não é para você, porque Ele faz isso porque nos ama. Me seguirão todos os dias da minha vida, e aí completa, habitarei na casa do Senhor. Casa do Senhor é na presença do Senhor, é no local de adoração, de celebração ao Senhor, por longos dias, amém? Fique de pé comigo, terminei. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que quer eleger o Senhor para ser o pastor da sua vida?
Tem alguém aqui que quer determinar a partir de hoje: o Senhor será o meu pastor? Ele é o meu pastor. Se é e acabou. Alguém que vai te guardar, alguém que vai te guiar, alguém que vai te orientar. Não vai te dar tudo que você quer, mas vai te dar tudo que você precisa. Eu vou repetir: Ele não vai dar tudo que você quer, mas Ele vai dar tudo que você precisa. Entendendo uma coisa, que a gente busca primeiro o seu reino e a sua justiça na nossa vida, e tudo que a gente precisa Ele nos acrescenta. E se há uma coisa que Ele não nos acrescenta, a Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Alguém aqui que quer entregar a sua preciosa vida para o pastor cuidar? Alguém aqui que quer eleger ao Senhor Jesus como pastor e bispo da sua alma, para Ele te orientar, para Ele te guiar? Tem alguém aqui que talvez se rebelou contra o pastor, parou no caminho, deu uma de fujona, deu um dia eu estou dando meu nariz, mas hoje você tem a consciência: eu preciso voltar a esse relacionamento? Tem alguém? Eu gostaria de orar por você. Alguém que nunca tenha feito isso, ou alguém que um dia fez e escapuliu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.